Olá, pessoal. Eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e venho aqui fazer um trabalho novo, em forma de apresentação. Olha só, eu estou fazendo, talvez vou apresentar continuamente isso, críticas do professor Álvaro Guimarães de Oliveira. Eu falo crítica porque eu sou um professor de mais de 50 anos na área econômico-financeira. Então, estou muito mais acostumado a observar os erros, mas são críticas que eu quero crer que sejam construtivas, porque eu vou criticar alguns erros, algumas informações, mas com o objetivo não de denegrir as pessoas, ao contrário, de alertar para as pessoas para os erros que estão cometendo para a gente melhorar a qualidade profissional do pessoal que trabalha particularmente em mercado de capitais. Então vamos lá, como economistas, administradores de empresas, né? São pessoas que estão aí no mercado de capitais, falando sobre a ciência dele, e me parece que muito negativamente, porque é difícil encontrar as pessoas que falem com categoria, informem bem, com correção bastante. Me parece que é um desleixo, é como se não tivesse lendo completamente aquilo que leram e que se propuseram a falar. Então, é sobre esse aspecto que eu quero colocar. Então vamos nessa aí. Esse trabalho, hoje vai ser o criticado será o economista Fernando Ures. Por que escolhi o Fernando Ures? Porque o Fernando Ures ele está constantemente na mídia, na internet. E ele está sempre. Eu nunca vi uma pessoa falar sobre tantos assuntos como o Fernando Ures. Fernando Assunto fala até da enchente de Porto Alegre. Qualquer assunto que você bota na frente dele, ele fala. E, evidentemente, o João faz tudo não tem profundidade. Eu acho que a profundidade do Fernando Urich em relação ao que ele fala não é maior do que a água num pilha de cafezinho. Não é mais profunda do que a água num pilha do cafezinho. Tá certo? Eu acho que ele está muito eufórico, está constantemente na mídia, e, portanto, eu acho até que se sente obrigado a falar de qualquer assunto que se apresente para ele, embora ele não tenha um conhecimento adequado para isso. A profundidade adequada para isso. Isso é muito comum em texto por aí. Só que o Fernando está sendo demais. Qualquer hora você vê o Fernando falando até de enchente. Tudo bem, vamos lá. Então vamos colocar o Fernando aqui, que, sim, então o trabalho em foco será o vídeo de soltura e inflação que se escondendo. E esse vídeo dele eu dividi em três partes. A primeira parte é essa, e eu coloquei aqui exatamente o que eu vou criticar, o que ele vai falar e o que eu vou criticar nessa primeira parte. Tá certo? Então vamos lá. Centro do valor. Batata vilões da inflação. Sim que as pessoas, em geral, se referem à inflação como aumento de preços, todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são culpados por ensinar e perpetuar essa definição. Mas e se eu dissesse que essa definição está errada? E que dessa definição errônea derivam todos os piores remédios para combater a inflação? Pois nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos jornais que inflação é o aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento de preço das mercadorias em geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas Olha, vamos prestar bem atenção, porque ele vai falar, depois eu vou parar e mostrar os três assuntos que eu acho que merecem críticas e vou criticá-los. Tá certo? Mas isso é um sintoma, sintoma de um problema. Não é. Aliás, o Fernando tem isso. Ele imita
até o Roberto Campos. Você vai ver num vídeo que tem aí, ele imita o tom do Roberto Campos falando a respeito do sintoma. O problema em si. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, Olha, gostaria de colocar aí que o Fernando está dizendo o seguinte: ele não estudou na escola austríaca, apenas ele subscreve, quer dizer, ele concorda com a grande maioria do que acontece na escola austríaca. Tá bom? É isso aí que ele está dizendo. definem que inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas. Bom, eu acho, Décimo de 67,90. eu acho que a gente já pode. Olha aqui, definição de inflação quer dizer a perda do poder de compra do dinheiro. Eu vou criticar essa frase para não ficar criticando tudo ao mesmo tempo e a gente não entender. Se você ver no trabalho que eu publiquei aí, inflação não é monetária, inflação é tão somente um fenômeno econômico. Exatamente o contrário que dizem todos os economistas, inclusive o Milton Friedman, inclusive o Roberto Campos, avô, o Neto, Paulo Guedes e assim por diante. Então, eu provo nesse meu trabalho que a inflação não é um fenômeno monetário. Muito pelo contrário, é um fenômeno completamente econômico. E eu usei um critério, uma maneira de análise que dificilmente o pessoal pode fazer. Por quê? Porque eu sou especialista em contabilidade, sou expert em contabilidade e sou especialista em teoria da partida dobrada. Então, eu faço isso com facilidade, isso faz parte do meu trabalho. Já trabalhei bastante na minha vida em cima de contabilidade, de teoria da partida dobrada, e etc. Então, eu tenho bastante experiência em cima disso. E o que eu noto que todos os economistas, todos sem exceção, não sabem contabilidade e não sabem, e nunca ouviram falar o que é teoria da partida dobrada. E aí é que aparecem os principais erros dos economistas. Esse erro é brutal. A perda do poder de compra do dinheiro. Primeira coisa, o dinheiro é uma medida de variação. A moeda mede a variação dos preços. Tá certo? Ali é para que serve a moeda. Então, como medida, ela não pode ter influência nenhuma. Por exemplo, o litro é um litro invariável, não muda. Se você vai comprar um litro de gasolina que custa 6 hoje, amanhã custa 7, o preço aumentou, não tem nada a ver com um litro. É a mesma coisa a moeda. A moeda ela mede, ela não tem nada, nenhuma influência em relação ao preço. Ela é apenas um meio de troca. E isso está claro em todo o meu trabalho. Quem quiser compreender perfeitamente o que eu estou falando, basta entrar no meu trabalho que você descobrirá por que a moeda não tem perda do poder de compra. Primeiro, a moeda não tem poder de compra, não é? A moeda é um meio de troca, de compra não. Porque é o seguinte, quem compra é o consumidor, quem vende é, é o empresário. Então a moeda entra ali no meio e o ideal é que essa moeda não tenha influência nenhuma na operação. Se nós lembrarmos bem, o ouro, o ouro, quando era moeda utilizada, uma das maneiras que o ouro foi substituído, porque ele tem valor intrínseco ao ouro. Uma moeda de ouro, inclusive, provocou muitos erros em relação ao conceito de moeda, porque o ouro tem um preço. E se ele é o conteúdo da moeda, o que é moeda? A moeda varia de acordo com o ouro ou tem outras variações? Não, a moeda tem outra variação. E o ouro tem outras variações. Então, essas coisas não devem se misturar. Por isso que a moeda fiduciária não tem conteúdo, não tem valor intrínseco. A moeda fiduciária
ela é pura, ela é simples. Ela tem tão somente a confiança porque ela é emitida pelo governo. O governo que emite a recebe, a recebe pelos pagamentos dos serviços que eles prestam à sociedade. É essa confiança que tem a, a moeda fiduciária. Mas a moeda fiduciária, nem valor de reserva ela é. E daí um dos erros econômicos. Até hoje os economistas pensam que o dólar é uma moeda de reserva, que tem reserva de valor. Não tem. Em 1971, o Nixon cortou a relação do dólar com o ouro. E quando ele fez isso, transformou o dólar em uma moeda fiduciária. E, como tal, ela não tem valor intrínseco. E como ela não tem valor intrínseco, ela não tem reserva de valor. O que é uma reserva de valor? Exemplificando com a própria moeda de ouro. A reserva de valor significa o seguinte: você tem as suas moedas de ouro que negocia, etc. Mas você pode guardar essa moeda num cofre e esquecer ela. Por quê? Porque ela tem reserva de valor. Ou seja, o conteúdo dela está ligado ao ouro. Então, amanhã, mais tarde, se, por exemplo, o governo disser, olha, essa moeda de ouro não vai ser mais moeda corrente no país, não vai ser mais recebida. O que é que acontece com aquela pessoa que deixou um cofre, deixou uma conta no cofre da casa dela ou da empresa dela com aquelas moedas? Não acontece nada. Simplesmente ele vai pegar aquele monte de moeda e vai vender no mercado como uma mercadoria. E talvez tenha mais valor do que a própria moeda. É isso que é reserva de valor. Então, a moeda, né? A moeda, o ouro passa a ser uma mercadoria. É ouro, não é mais moeda. A moeda era o quê? A moeda comprava. E o ouro é o quê? É vendável. O ouro não compra, o ouro vende. O ouro é vendido. E a moeda compra. Então, essa é a diferença que os economistas têm uma dificuldade enorme de entender isso. Tá? Então, essa primeira parte aqui, eu quero mostrar bem claro que a moeda não tem poder de compra. A moeda é um meio de troca exclusivo. Quanto mais simples ela for, quanto menor a influência dela tem que ser zero a respeito do que ela está fazendo, da função que ela está exercendo de meio de troca. Porque se uma moeda ela exerce alguma influência no meio de troca, ela não serve como moeda, serve como ouro. Os metais não servem como ouro. O próprio Fernando Ouro pensa que algum dia na vida o Bitcoin vai ser uma moeda correta. Não vai ser nunca. O Bitcoin é sofisticado, o Bitcoin é valioso, custa, e isso são características que não indicam que ele vai ser uma moeda corrente. Porque quem vai confiar? É difícil confiar nisso. Outra coisa, ele será conduzido basicamente pela iniciativa privada. É muito difícil não, será impossível que o Bitcoin venha a ser uma moeda como uma moeda fiduciária. A moeda fiduciária, dificilmente alguém vai tirá-la desse poder. Vai demorar muito até aparecer algo que seja extremamente mais simples ainda do que a moeda fiduciária, porque é difícil, porque ela não tem nada, ela não tem valor, ela não tem. A única função que ela tem hoje em dia é a função unidade de conta e troca, só. Então é difícil que alguma moeda, ou metal, ou Bitcoin, ou criptomoeda possa ser transformado numa moeda corrente, porque não vai existir confiança, e vai existir muita dificuldade para trabalhar com ela. E outra coisa, a, uma redução substancialmente em fraudes é porque a moeda fiduciária não tem absolutamente nenhum valor intrínseco. Houve uma redução substancial em fraudes em relação às moedas. A moeda de ouro constantemente era fraudada, fraudada na quantidade, fraudada na raspagem, uma série de outras coisas que eram que pertenciam, que eram características da moeda de ouro, ou da moeda de metal, de uma maneira geral. Então, nós vimos essa parte, vamos continuar para ver o que o Fernando fala mais adiante. Décimo de 60.
remédios para combater a inflação. Por nesse vídeo eu quero primeiro explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos jornais que inflação é o aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento de preços das mercadorias no geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é o sintoma de um problema. Falou, Roberto Campos. Acréscimo de 67, Explicar o que é inflação para qualquer um entender, mesmo os leigos, e depois entrar em alguns detalhes mais teóricos para que os economistas também reflitam. Desde sempre aprendemos e lemos jornais que a inflação é o aumento de preços e que a taxa de inflação mensura esse aumento dos preços das mercadorias no geral. E é verdade que a taxa de inflação, que é um índice de preços, está medindo este ritmo de aumento dos preços. Mas isso é o sintoma de um problema. Não é o problema em si. Alguns economistas, especialmente aqueles da Escola Austríaca de Economia, da qual eu também subscrevo, definem que a inflação é o aumento da base monetária. Mas também não é tão simples, embora essa definição seja bem mais correta do que apenas dizer que é o aumento de preços. Em síntese, inflação é a perda de poder de compra do dinheiro. Mercadorias podem sofrer algum choque de oferta, como commodities agrícolas, uma quebra de safra, que acaba impactando a oferta, portanto, o fornecimento de um bem específico, por exemplo, laranjas, e há uma falta, uma escassez dessa mercadoria. Mas o aumento de preços nessa mercadoria é particular a ela e não impacta o restante dos bens, não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. O valor ou o preço dele está caindo, está diminuindo o seu poder de compra. Olha só o que o Fernando está dizendo aqui. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui. E é como o corpo humano. Quando Eu não tenho como voltar, não tenho assim. Presta atenção no que vai dizer é aqui. porque o dinheiro está perdendo valor. Desculpa. Olha aqui. Não impacta o valor do dinheiro. Quando todos ou a maior parte dos preços está subindo, é porque o dinheiro está perdendo valor. Olha só. Esta frase do Fernando Ures é a coisa mais estúpida que eu já vi em relação a dinheiro. Dizer que quando a inflação está subindo, não é por causa do aumento de preço, é porque o valor da moeda está caindo. Isso é de uma frivolidade, de uma insignificância dizer isso. Isso é extremamente superficial. Isso significa que o Fernando não tem tempo para ler as coisas com mais cuidado. Eu acho que ele dá uma lida geral e confia no seu talento. Ele se acha um genial, um gênio, então ele confia no seu talento. Em vez de ler, se ele vai fazer um vídeo desse, como eu estou fazendo essa crítica, eu estudei muito para fazer essas críticas, para conhecer o que é moeda, para conhecer o que é inflação. Eu estou estudando e muito para isso. E ver o Fernando simplesmente abrir a boca e dizer se os preços estão subindo, é porque o valor da moeda está caindo. Isso é de uma estupidez completa. Porque se nós olharmos, é o contrário. É absolutamente o contrário, é o que eu cheguei em relação a isso. Eu cheguei, agora, esse final de semana, nessa conclusão. Se você tem, né? Se você tem um dinheiro, tem um poder aquisitivo de 1.000 e o preço de alguma coisa é 100, tá ali. Se não houver aumento de preço, o meu poder aquisitivo de 1.000 compra toda a quantidade que exista a R$ 10, que é uma quantidade de 100. Eu posso comprar, porque 1.000 dividido por 10 dá 100. Então, compro a quantidade todinha de 100. Um dia, 2 dias, 3 dias, posso comprar no dia seguinte, se não houver aumento de preço. Agora, se houver aumento de preço, meu amigo, o que está acontecendo? Não foi porque o dinheiro caiu. Como é que o dinheiro caiu? Se eu tenho 1.000 e estou com 1.000 na minha mão. Estou com 1.000, exatamente 1.000 na minha mão. E ele está com preço de 10. Aí, do preço de 10,
que eu poderia comprar 100 quantidades, ele aumenta para 20. Ao aumentar o preço para 20, o que que acontece? O poder aquisitivo cai pela metade. Em vez de comprar 10, eu vou comprar 5 agora. O que que foi? Foi a quantidade de dinheiro, o poder aquisitivo que caiu? Ou foi que diminuiu, perdeu valor? Ou foi o preço que aumentou? Óbvio, está na cara. É o preço, é o aumento de preço que provoca a perda do poder de compra da moeda. E não ao contrário, não é a perda da moeda, poder de compra da moeda, que provoca a inflação. É exatamente o oposto. Basta fazer isso. Eu tenho R$ 1.000. E eu não preciso comprar, não. Eu tenho R$ 1.000. Qual é o preço disso aqui? O preço é 10. Quantas coisas eu posso comprar? Posso comprar 100. Não, vou esperar melhor. Amanhã é R$ 20. O preço mudou para 20. Quantas coisas eu posso comprar? Posso comprar 5. E assim vai. O que está significando? Eu não preciso aumentar. Meu valor está ali parado. Eu continuo com 1.000 na minha mão. E ele continua aumentando o preço, vendendo a todo mundo, etc. O meu valor aquisitivo cai em função do aumento de preço. Isso é aritmética simples, Fernando. Não dá para você, um cara que tem mestrado lá na Espanha, talvez seu mestrado, não sei que mestrado, tipo de mestrado é esse, mas você dizer isso, isso é extremamente negativo para você como profissional e para a sua escola. Tá bom? Vamos lá. O valor ou o preço dele está caindo, está diminuindo o seu poder de compra. Como está diminuindo o meu poder de compra se eu estou parando, não estou comprando nada? Eu tinha 1.000 e estou com 1.000. Continuo com 1.000. Qual é o meu poder aquisitivo? 1.000. Agora o Fernando vai lá e aumenta o preço. Qual é o meu poder aquisitivo? Se passa de 10 para 20, qual é o poder? Meu poder aquisitivo cai 50%. Tá lógico isso? Lógico e evidente. Tá certo? E Vamos é lá. como o corpo humano. Quando a febre está subindo, isso Ele está é um confundindo. sintoma de uma doença, mas não é a doença em si. O dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é um sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro, é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a inflação é sempre em qualquer lugar um fenômeno. Olha só. O Fernando, ele gosta. Ele bota Roberto Campos, que não entendeu de inflação, Roberto Campos, coloca o Milton Friedman, e ficou famoso. Eu acho que ele ficou muito mais famoso por essa frase. Essa frase é repetida em todo lugar do mundo e por todo mundo. Aqui no Brasil, nossa senhora, todo economista que se preze tem que pronunciar essa frase. E sabe o que acontece, Fernando? Isso acontece, pessoal. Eu provei que a inflação é um fenômeno econômico e não monetário. Por quê? Porque eu dividi a operação. Compra e venda, compra e venda acontece no mesmo instante. Se você dividir a operação, abrir, na prática você não pode abrir, não é porque é compra e venda, não é? Se eu estou comprando, eu estou vendendo ao mesmo tempo. O que é compra e venda ao mesmo tempo. Praticamente eu não posso abrir, mas eu posso, teoricamente, abrir, analisar o que é compra e analisar o que é venda. Aí, quando você analisa o que é compra, sabe o que acontece? O que é compra? Compra não tem efeito nenhum sobre ela, inclusive do ponto de vista contábil. Quem é contador sabe isso também. E se o cara é expert em contabilidade, como eu sou, e particularmente em teoria da partida dobrada, sabe que comprar não traz nenhum resultado no momento exato. Se eu compro um carro por 100 mil, comprei por 100 mil, alguém pode dizer, pô, esse carro podia valer 120. Ganhei alguma coisa? Não. A compra não dá resultado. A compra não gera nenhum resultado, nenhum efeito inflacionário, nada. A compra é a compra. Comprei o carro por 100 mil. Alguém pode dizer, esse carro não vale nem 80, perdi alguma coisa? Não, não perdi nada. Comprei o carro por 100 mil. Quando é que isso vai me dizer a coisa?
Quando eu vender, a venda sim é prenhe de resultados econômicos, resultado inflacionário e tudo mais. Mas a compra não tem nenhum efeito. Então, se a compra não tem nenhum efeito, e a compra é realmente um fenômeno monetário, porque é a troca de dinheiro por mercadoria, então a inflação não tem fenômeno monetário. A inflação tem sim. O que é inflação? Aumento de preço. Simplesmente isso. Nós podemos discutir, vamos discutir mais tarde, por que que aumenta os preços. Mas, por enquanto, estou falando de uma coisa. A inflação é aumento de preço. Ela pode ser induzida, não é? Outras coisas podem provocar o aumento de preço. Mas o aumento de preço é a inflação. Não existe inflação sem aumento de preço. Pense nisso. Existe inflação sem aumento de preço? Não existe. Como é que pode haver inflação se o preço não aumenta? Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos em frente, vamos ouvir. Fenômeno monetário, porque apenas o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro sem limite. Acréscimo de 67, 70. Embora essa definição seja bem mais. E é como o corpo humano, quando a febre está subindo, isso é um sintoma Desculpa de aí, uma mas doença, mas não é a doença em si. O dinheiro é igual. Quando os preços estão aumentando, isso é um sintoma. A doença é a desvalorização do dinheiro, é a perda de poder de compra do dinheiro. E por isso olha, só quero dizer uma coisa. Dinheiro, Fernando, não se desvaloriza. A desvalorização do dinheiro só ocorre em relação a um dinheiro em relação a outro dinheiro. Por exemplo, o real pode desvalorizar ou valorizar em relação ao dólar. Agora, internamente, não existe desvalorização. Dinheiro não perde poder de compra. Dinheiro não ganha poder de compra. Fernando, eu acho que você deveria se dedicar mais aos assuntos, porque você falar dessa maneira é horrível. Não é bom para você, um profissional de sucesso na área de mercado de capitais, né? Você tem a sua própria empresa, que fundou a sua própria empresa, você via a público um vídeo dizer tanta inverdade. Inclusive, você não está contribuindo para a evolução profissional das pessoas que trabalham no mercado de capitais. Eu acho que você faz as pessoas ficarem mais confusas, totalmente confusas. Tá certo? Eu sugiro a você, inclusive, Fernando, desculpe, mas se eu fosse você, eu mandava deletar esse vídeo. Agora, se você tiver argumentos para defender o que você está dizendo, eu estou aqui. Você pode detonar esse vídeo meu. Você pode entrar e fazer o que você quiser. Criticar da maneira que você quiser, contra-argumentar os meus argumentos, que eu não tenho nada, eu não conheço você pessoalmente, nem nada, eu estou tratando de ideias, estou tratando de conhecimento. Percebo que você não conhece do assunto que você está falando. Só isso. E sabe por que que eu sei? Porque eu percebo que a sua falta de conhecimento contábil é muito grande. E teoria da partida dobra, porque tudo que você fala, que você diz, eu estou observando. Que eu tenho mais de 45 anos como professor. E se você não sabe, professor da Fundação Getúlio dos cursos, criei os cursos de MBA da Fundação, fui responsável pela expansão dos cursos da Fundação em todo o Brasil, inclusive lá em Porto Alegre, de onde você vem, tá certo? Eu sou um responsável por isso. Fui responsável por abrir os cursos da Fundação em todas as principais cidades do Brasil. E também no IBMEC. Eu fui professor e coordenador de curso no IBMEC. Na PUC também. Na PUC eu só fui professor dos cursos de MBA que demos por lá. E dei no Banco do Brasil, no Banco Central, Vale do Rio Doce, todos esses lugares, Fernando, eu fui professor. E sabe de quê? De contabilidade. E sabe quem eram os alunos que eu tinha? Economistas. A grande maioria dos meus alunos eram economistas. Então, eu conheço vocês, as suas falhas. Os economistas não têm um conhecimento robusto de contabilidade. Eu acho que 30% já ouviu falar na teoria da contabilidade. 70% nunca nem ouviu falar, Fernando.
Tá certo? Mas eu acho que você deveria fazer uma revisão de tudo isso aí e melhorar. Eu acho que você é um rapaz atuante, isso é muito importante, dinâmico, eu vejo você com certo dinamismo, portanto, é só dar uma Isso é ajeitada. aquela famosa frase do economista americano Milton Friedman, que a inflação é sempre em qualquer lugar. Eu já falei, ele foi colocar essa frase, exatamente uma frase que eu detonei. E detono. Essa frase não tem sentido, é vazia, completamente vazia. Primeiro, é totalmente errada. A inflação é um fenômeno econômico e não monetário. É totalmente vazia. Milton Friedman ganhou grande popularidade com essa frase. Aliás, tem um vídeo aí do Roberto Campos que ele põe no próprio trabalho dele aí, nesse trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é a mesma coisa. O Roberto Campos erra totalmente. E o vídeo, segundo, e Fernando bota com alegria, com prazer de mostrar, o Roberto Campos sabe o que diz e coloca. E Roberto Campos no vídeo fala bobagem o tempo todo sobre inflação. Por quê? Não entenderam o que é inflação. Por que não entenderam? Por que Milton Friedman? Por que Roberto Campos? Eles não entenderam porque não conhecem contabilidade, porque não conhecem teoria da partida dobrada. E isso está dando um prejuízo enorme. Veja o presidente do Banco Central, Alan Greenspan. Eu costumava ir ler os livros de Alan Greenspan e percebo os erros, porque ele não sabe o que é contabilidade. Ele não percebe a teoria da partida dobrada. Tanto é que a crise, quando ele era presidente do Banco Central, até na noite, na véspera da crise, ele garantia que estava tudo bem. O Beno Bernanke é a mesma coisa. O Beno Bernanke não sabe nada, nada, nada de contabilidade. PhD de Haiti, acho que é, e não sabe nada de contabilidade, não sabe nada de teoria da partida dobrada. Também, na crise dele, até 2 ou 3 dias antes, ele dizia que estava tudo perfeitamente tranquilo e sereno, que a economia estava em ordem. Sabe por quê? Porque eles não percebem os efeitos. A maior prova do que eu estou falando, é verdade, é que nenhum economista sabe o que é inflação. Nenhum economista sabe o que é inflação e qual a origem dela. Aliás, tem um economista, André Lara Rezende, que sabe. André tem bons conhecimentos a respeito de inflação e de onde ela vem. Ok? Vamos lá. Um fenômeno monetário. Porque apenas o governo, por meio do Banco Central, pode criar dinheiro sem limite. Acréscimo de 67,98% do valor. Batata vilões da inflação. Sim que as pessoas, no Olha, geral, se referem à inflação como aumento de preços, todo santo dia, assim como a imprensa e os analistas. E os próprios economistas são vou tirar o Fernando culpados por aqui. ensinar e perpetuar essa definição. Meus amigos, eu quero, eu quero agradecer a vocês, a atenção de vocês, e inclusive pedir desculpa da minha veemência, porque eu fico olhando, e tem vários anos, e todo o trabalho meu, quem quiser pode acompanhar o meu trabalho, eu venho há muitos anos mostrando que os economistas. Por que eu sei disso? Porque eu fui 45 ou mais de 45 anos na área econômica financeira, Fundação Getúlio Vargas, IBMEC, Banco Central, BNDES, Vale do Rio Doce, todos esses lugares, PUC, etc. Eu dando aula de contabilidade. Todo mundo me chamava para dar aula de contabilidade. Eu era procurado a todo instante, eu estava preenchendo, eu estava substituindo professores que não davam certo na área de contabilidade, e me dava muito prazer isso. Entendeu? Então, há muito tempo. Quando eu vi esse vídeo do Fernando, eu fiquei um pouco chateado, porque é muito mais do que eu esperava. Muito mais do que eu esperava num vídeo só. Tá bom? Mas, olha, faz parte. Eu não conheço o Fernando e eu estou falando do que ele pensa que é, do que ele pensa que sabe. Que ele fala com muita segurança, com muita convicção das coisas que ele não sabe. Isso é horrível.
Isso é um defeito impressionante, isso. Você chegar a falar umas coisas que você não sabe, com a segurança daquela pessoa que sabe, é um desastre. Ok, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.